Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à terceira semana da nossa disciplina Elaboração e Gestão de Projetos. Aqui é o professor Charlie e no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós acabamos de percorrer a primeira semana da nossa disciplina, semana que vocês, dentro do fórum, compartilharam projetos que participaram, e aí já exponho aqui a minha felicidade e também trago os meus agradecimentos a todos vocês que contribuíram. Eu não posso citar aqui no vídeo porque foram tantos os exemplos, mas o que eu posso falar para vocês é que eu li todos com muito carinho e, na medida do possível, fiz os comentários, assim como as nossas tutoras também fizeram. É importante destacar que muitos trouxeram a parte de planejamento, iniciação e planejamento do projeto. Então, alguns falavam, por exemplo, de uma viagem ou de um projeto de construção civil no qual estiveram envolvidos, e aí falavam muito sobre orçamento, sobre o planejamento, sobre aquisições, mas a parte de execução, monitoramento e controle e encerramento, às vezes não era citada, não era explicitada. E lembrando que essas fases fazem parte do ciclo de vida do projeto. Portanto, eu fiz alguns comentários sobre isso e, além disso, gostaria de ressaltar também alguns conteúdos, algumas questões técnicas, principalmente em relação à nomenclatura e à explicação que às vezes não foram citadas ou que nós perguntamos também. Por exemplo, de diferenciar projetos de processos. Eu vou trazer um exemplo que eu acho que vai ficar claro como que a gente pode diferenciar projeto de processo. Vamos imaginar que uma grande empresa deseje abrir uma nova filial. Então, se ela deseja abrir uma nova filial, vamos imaginar que seja em uma outra cidade. Ela vai pesquisar, né, sobre os melhores locais dentro dessa nova cidade, vai pesquisar sobre questões logísticas, vai pesquisar sobre terrenos para aquisição ou ainda galpões e terrenos ou uma estrutura para locação. Então, ela vai decidir se vai comprar ou se vai alugar. Vai pensar em obra, em terraplanagem, aquisição de materiais, em contratação de empresas para realizar essa obra. Em paralelo, ela já pode também estar fazendo, junto com o setor de RH da própria empresa ou terceirizado, recrutamento e seleção de funcionários. E olha que legal quando a gente fala de situações em paralelo, né? Estou pensando em obra, mas ao mesmo tempo estou pensando em quem vai trabalhar naquela empresa. E aí a gente vai, em paralelo vai acontecendo toda essa parte de iniciação e planejamento, mas chega uma hora que a execução desse projeto acontece. Então vai ter muita quebradeira, vai ter construção, vai ter poeira, vai ter gente fazendo processo seletivo para posteriormente ser contratada. Vai acontecer também aquisições de novos equipamentos, de mobiliário, de maquinário. Esses equipamentos eles vão chegar, muitas empresas fazem entrega técnica, então a gente já pensa lá no futuro, né? Para ter essa entrega técnica já tem que ter profissional para receber as empresas e fazerem os testes desses novos equipamentos. E tudo isso acontecendo num ambiente de uma linha do tempo em que muitas dessas atividades podem acontecer de maneira paralela. Quando essas novas máquinas, novos mobiliários estiverem tudo instalado, tudo começando a funcionar, vai haver um momento em que testes ocorrerão, vai haver algum momento em que a empresa vai começar a se preparar para entrar na sua operação normal. A gente ainda não está falando de processo, ainda é projeto, porque tem uma linha tênue ali que separa o final de um projeto e o início de um processo. Enquanto você ainda está fazendo ajustes, você ainda está acabando de receber os novos profissionais, ainda está capacitando essa galera que está chegando, ainda não virou processo. Quando que vira processo? Bom, lembrando que projeto são ambientes que vão entregar resultados e serviços únicos e exclusivos e vai chegar um momento que você vai começar a ter previsibilidade. Aí a gente começa a falar de processo. Quando a gente fala em situações rotineiras, né, você vai alimentar o seu cachorro. Tem um responsável, porque com dois, às vezes, cachorro com dois donos passa fome. Mas aí o que você espera quando você alimenta o seu cachorro? Você espera, né, colocando aquela quantidade que ele está acostumado a comer, que ele se alimente e que ele fique saciado com aquela alimentação. Então, se a gente comparar isso para dentro de uma indústria, o processo ele tem um resultado conhecido e previsível, que acontece de maneira regular, diariamente, de hora em hora, semanalmente, não importa. Então, quando a gente tem essa repetibilidade, essa previsibilidade, a gente começa a falar sobre processo. Então, vamos lá, a gente estava falando de um cenário de uma empresa que vai construir uma nova filial. A partir do momento que essa empresa começar, vamos imaginar que ela manufature bens, né, comercialize produtos para vender para a sociedade. Depois que ela já está em um ambiente em que ela começa a fabricar X peças por hora, 500 peças por hora, dentro das especificações técnicas, né, aí a gente está falando de processo. Você vai ter pessoas
que vão gerenciar e vão medir, vão monitorar e controlar esse processo, mas o resultado começa a ser previsível. Então, se você fabrica celulares, se você fabrica mouse, se você fabrica livro, se você fabrica artigo esportivo, qualquer que seja a fabricação, você vai começar a ter índices, começar a ter indicadores que nos mostram essa repetibilidade, essa previsibilidade. Tantas peças por hora, na qualidade desejada, com porcentagem tal de refugos, né, itens que não foram considerados bons para serem vendidos porque não atenderam alguma especificação. Então, a partir do momento que você passa a ter esse ambiente mais previsível, a gente tem processo. Portanto, o projeto é diferente de processo. Isso é muito importante a gente compreender. E além disso, além de projeto e processo, um outro termo que me chamou a atenção, que foi citado, né, e até em mais de uma postagem, foi a questão dos programas. Então eu trouxe aqui uma representação esquemática que está aparecendo para vocês na tela nesse momento aí, de portfólio, projetos, programas. Então qual que é a diferença? Vamos falar uma conceituação aqui bem rápida. Primeiro, portfólio é conjunto de projetos ou programas. Então a gente já está vendo aí que dentro do guarda-chuva, dentro do organograma, o portfólio de uma empresa ele vai conter programas e ou projetos. Dentro desses programas e projetos, o que o portfólio, né? Na verdade, acima desses programas e projetos, o que o portfólio nos ajuda? Ele nos ajuda a agrupar e gerenciar. Não necessariamente esses projetos e programas têm afinidade. Então, às vezes, uma empresa tem um portfólio com vários projetos e não necessariamente esses projetos e programas eles conversam. Então, um grande órgão público ele pode ter distintos programas e distintos projetos. Muito bem. E dentro, então, do conjunto de portfólio de projetos, olha que interessante, olha só. A gente tem um programa, como exemplo, ampliação do abastecimento de água da região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse é o programa. Dentro desse programa, nós temos vários projetos que estão diretamente ligados a esse programa. Urbanização de um complexo, controle de inundações, esgoto sanitário, proteção ambiental, arco metropolitano e estação de tratamento. Vários projetos dentro de um programa. E que característica que a gente consegue então identificar? Se eu falei que os projetos eles não necessariamente estão relacionados, os projetos dentro de um programa estão sim relacionados. Então vejam o conceito. Um programa é um grupo de projetos, aí sim, relacionados, gerenciados de modo coordenado para obtenção de benefícios. Portanto, portfólios, você pode ter programas e projetos não necessariamente interligados, programas não, portfólio não necessariamente interligados. Programas, sim, estão necessariamente interligados. E você ainda pode ter um subprojeto, que às vezes você divide um projeto grande em subprojetos para facilitar a sua organização, o seu gerenciamento. Então olha que interessante aqui, olha, dentro de um programa de ampliação de abastecimento de água da região metropolitana do Rio de Janeiro, eu tenho um projeto, ampliação de abastecimento de água de São Gonçalo. E dentro desse projeto que é muito grande, a gente pode dividir em dois subprojetos. O sistema Imunana Laranjal e o sistema São Gonçalo. Então aqui é uma rápida contextualização. A gente dentro do PMBOK consegue ver isso de uma maneira mais pormenorizada, mas só para a gente entender esse grande guarda-chuva ou esse grande organograma, né? Nós temos portfólio, programas e projetos e depois ainda podemos ter subprogramas. Depois volta aí no vídeo, dá uma printada nessas telas se você quiser fazer uma leitura mais detalhada desses conceitos que eu trouxe para vocês. Então agora a gente vai entrar na unidade 2. Semana 3 e semana 4, nós vamos trabalhar com a unidade 2 chamada elaboração de projetos. Eu já gostaria de destacar algo que é trazido para vocês logo já na página 39 da apostila de vocês. Olha só que a referência está de 2004. Em 2004, eram 9 áreas de gestão de conhecimento, né? Áreas de conhecimento sugeridas pelo PMBOK. Gestão da integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e aquisições. Na versão 5 do PMBOK, nós já tivemos uma primeira mudança. Foi acrescentada uma 10ª área de conhecimento chamada gerenciamento, né, ou gerência das partes interessadas. Então essa referência que vocês estão tendo aqui na apostila de vocês é do PMBOK 4. No PMBOK 5 foi acrescentada uma 10ª área de conhecimento.
No PMBOK 6 ocorreram mudanças de nomenclatura. Então, por exemplo, o gerenciamento do tempo passou a ser chamada de gerenciamento de cronograma. É uma questão até bem semântica, tá? O PMBOK acredita que a gente consegue gerenciar um cronograma. O tempo a gente não consegue mudar, né? O tempo está passando e a gente não tem gerência sobre ele. E aqui, gerência de recursos humanos na sexta edição do PMBOK mudou para gerenciamento de recursos. Então, da apostila de vocês, nós já temos aí duas mudanças significativas. Primeiro, da quarta para a quinta edição, uma 10ª área de conhecimento foi acrescentada, e na sexta edição do PMBOK nós tivemos mudança de nomenclatura de 2 áreas de conhecimento. Já no PMBOK 7, como eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, a mudança é ainda mais significativa, porque no PMBOK 7ª edição, eu já falei isso, mas vou frisar novamente, nós não temos mais essas 10 áreas de conhecimento, mas temos 12 princípios e 8 domínios de desempenho. Então não vou explicar aqui novamente, porque em vídeos anteriores eu já falei sobre isso. Mas só para a gente ver o que a gente está lendo na apostila e o que efetivamente a gente já tem de conteúdo do PMBOK atualizado para a gente. Então essa linha do tempo informativa ela é muito importante. Então o que vocês vão ter que fazer agora na terceira semana? Eu detalho aqui, né, textualmente o que a gente vai falar na terceira semana. Então na semana 3 a gente começa a falar de elaboração de projetos e vai dar ênfase na declaração de escopo. Então a gente vai ter que ler sobre o conteúdo introdutório da unidade, a gente vai ter que ler o conceito de escopo que está entre as páginas 40 e 42, e depois vocês vão começar a ler também sobre a EAP. Por mais que eu já peça para que vocês leiam a EAP agora na terceira semana, já vou fazer um spoiler, mas na quarta semana vocês desenvolverão uma EAP, que é a estrutura analítica do projeto. Mas por enquanto vamos focar aqui na nossa semana 3. Na semana 3, vocês deverão enviar um arquivo, assim como vocês fizeram na semana 2. Os 5 pontos estarão destinados ao envio de tarefa, mas isso não significa que vocês não devem utilizar os nossos fóruns. Portanto, utilizem o fórum para tirarem as dúvidas durante a semana, para que no decorrer do desenvolvimento do exercício vocês não tenham dúvida. Por mais que aqui no vídeo eu tente explicar, né, tudo que a gente vai fazer. Então, muito bem, o que vocês vão fazer na semana 3? Qual que é o objetivo? Bom, a gente já começa pedindo a criatividade de vocês. Por mais que nas semanas 1 e 2 eu tenha pedido para que vocês citem um projeto que vocês já tenham participado, agora na semana 3 vocês vão escolher um projeto. Esse projeto pode até ser fictício, ou pode ser um projeto pessoal, pode ser um projeto que você hoje está trabalhando nele profissionalmente ou quer desenvolver ele profissionalmente na organização que você trabalha, não tem problema nenhum. A única coisa que seria interessante é que esse projeto não tenha acontecido, mas que ele esteja acontecendo ou que você pretende que esse projeto aconteça, para que a gente comece a pensar no planejamento de hoje em diante, e não apenas pensando no que já foi feito. Aí eu vou aproveitar e falar novamente sobre o que vocês postaram nos fóruns. Alguns de vocês postaram projetos que participaram, contando tudo que deu certo e tudo que funcionou. E eu ia lá e perguntava, mas deu tudo certo assim mesmo? Não aconteceu nenhum problema? Não faltou dinheiro? Alguém faltou? Teve algum imprevisto? Aconteceu algum problema? Então, se a gente começa a pensar daqui em diante, vamos pensar na nossa linha do tempo, entendendo que problemas podem acontecer. Então, dentro da declaração de escopo, é importantíssimo que a gente tenha essa percepção. E aí eu compartilho com vocês alguns arquivos. Só recapitulando, então, vamos falar da nossa tarefa. São 3 as etapas. Primeiro, vocês vão escolher um projeto a ser desenvolvido, pode ser fictício ou real. Então, a observação, não escolham, né? Não escolham, estou até colocando essa observação aqui para ir para a semana. Não escolham projetos finalizados. Essa é uma observação. Depois, definam o escopo. Charlie, como que eu defino o escopo? Vocês leram na unidade 2 o conceito do que é o escopo. Se eu for resumir em uma palavra, escopo é o que você vai entregar e o que você não vai entregar. Então você precisa no seu escopo falar inclusive o que você não vai fazer para não gerar frustração nas partes interessadas. Pensem o seguinte, uma família vai fazer uma reforma na casa. E aí a reforma começa a acontecer, temos um casal em que o marido está conduzindo essa reforma junto com
os profissionais que estão executando. E aí passa-se 1, 2, 3 meses, está tudo pronto, e a esposa pergunta para o marido: bom, e o nosso banheiro? Você não reformou? Não, achei que estava claro para você que a gente só ia reformar, por exemplo, a cozinha e o quarto. Então, é importante alinhar com as partes interessadas o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Para chegar lá no futuro, isso acontece também muito em consultoria. Eu, como faço consultoria, é muito importante amarrar o escopo, porque eu falo assim: olha, na nossa consultoria nós vamos atuar nesse setor, nesse equipamento, melhorando esse processo. Para não gerar, às vezes, uma expectativa do stakeholder, da parte interessada, de o consultor fazer uma outra coisa que não está combinado. Portanto, o escopo é o que a gente entrega e o que a gente não entrega. E, obviamente, como que eu vou dar, qual ferramenta que eu vou dar para vocês construírem a declaração de escopo? Um template que vai para a semana, vou mostrar aqui para vocês, chamado template declaração de escopo. Vou compartilhar aqui na tela agora. A declaração de escopo, ela vai nos mostrar e aí já está aparecendo aí para vocês, esse é o documento que vocês vão ter que preencher. Vocês vão colocar aqui, né, o nome do projeto, preparado por é o nome de vocês, o aprovado por, vocês podem colocar aqui o nome do, na verdade aqui vai ser o nome do patrocinador. Então, se o seu projeto é desenvolvido por você e você mesmo patrocina, você pode duplicar seu nome. Se tem um outro patrocinador, você muda aqui, ó. Então, você vai colocar o título do projeto e vocês vão começar a observar aqui. Igual ao TAP. O que é isso, igual ao TAP? Estou compartilhando com vocês mais um link também para que vocês acessem. E esse link é chamado o seguinte: termo de abertura e declaração de escopo, conteúdo e diferenças. Esse link vocês vão clicar, vai abrir uma página para vocês, que eu vou compartilhar aqui agora também para explicar de maneira mais fácil. Uma página do site do Ricardo Vargas, que vocês já sabem que eu gosto muito de utilizar os arquivos dele, porque a didática é muito boa. E aí vai ter aqui, olha, termo de abertura e declaração de escopo, conteúdo e diferenças. Vocês vão vir aqui, ó, na versão em português, tá? Quando vocês clicarem aqui download de arquivo, vai abrir um arquivo para vocês. Aqui, termo de abertura e declaração de escopo, conteúdo e diferenças, que ele mostra o que é um termo de abertura e que é uma declaração de escopo. São apenas 8 slides, é bem rapidinho, mas eu posso ajudar vocês já em algumas questões. O termo de abertura é um documento que reconhece formalmente o projeto. Ele tem que ter um marketing pesado sobre ele, tem que ser extremamente divulgado, é o patrocinador do projeto que assina. Pensem no seguinte: o termo de abertura é a certidão de nascimento do projeto. E assim vocês vão conseguir compreender. Então, no termo de abertura, tudo bem, você vai ter uma estimativa de orçamento, uma estimativa de quanto tempo que esse projeto vai demorar, mas ainda não vai ter informações detalhadas como a sua declaração de escopo vai ter. Então, vocês podem falar assim: ah, Thiago, então eu posso criar um termo de abertura e depois fazer a declaração de escopo? Pode, sem problema nenhum. Na verdade, é sugerido que vocês façam isso. Mas a entrega da semana é uma declaração de escopo. Se vocês quiserem, eu sugiro fortemente, rascunhem um termo de abertura com os conteúdos que são explicados aqui nesses 8 slides. Então, o que contém um termo de abertura? O título, a introdução, o nome do gerente, necessidades básicas, descrição do produto, cronograma básico, estimativas iniciais de custo, de recursos, o que a organização vai precisar dar de suporte, como que serão controladas e gerenciadas as informações e as aprovações e assinaturas. Desenvolva seu termo de abertura e depois passe para a declaração de escopo. Tenho certeza que você vai ganhar muito com isso. E nesse próprio documento de 8 páginas, de 8 slides, vai ter todos os conteúdos que uma declaração de escopo precisam ter. E aí vem a dica para vocês, algumas dicas. É um documento que vocês vão precisar pesquisar sobre eles. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente finalizar o vídeo aqui de uma maneira mais proveitosa. Então, o título de projeto, igual ao termo de abertura. TAP significa termo de abertura do projeto. A descrição, igual ao termo de abertura de projeto. O produto também. E aqui vai ter premissas e restrições. Premissas estão como suposições, condições, hipóteses, e restrições como limitações. Vou explicar de maneira bem rápida para vocês o que são premissas e o que são restrições. Premissas são suposições que você não necessariamente controla. Então vamos imaginar. Você programa fazer uma formatura, um churrasco ou um casamento em dezembro.
que na região sudeste do Brasil tem um alto índice de chuvas. E aí você vai falar assim, olha, não vai chover no dia do evento. Você está trazendo uma suposição que você não controla, e aí que vem o barato do negócio. Por quê? A suposição, que é a sua premissa, ela gera um risco. Por quê? Eu falo, não vai chover no dia do evento, dia 15 de dezembro. Não vai chover. Você traz um risco, que é chover no dia do evento e molhar os seus convidados se o ambiente for aberto. Se a sua premissa trouxe um risco, você tem que dar uma resposta ao risco. Então, qual que é a resposta que a gente dá ao risco? Olha, eu posso fazer o evento em um local aberto, no entanto, eu vou ter um ambiente fechado, eu vou ter uma tenda. Se começar a chover, essa galera vai para lá. Ou ainda, eu bloqueio totalmente esse risco. Não vou fazer o evento em local aberto, vou fazer o evento em local fechado. Se o pessoal for tomar chuva, vai tomar chuva antes ou depois do evento. Durante o evento, não toma. Então, geralmente, as respostas para o risco são você aceitar, que seria, olha, deixa chover, não tem problema nenhum. Chover, choveu, molhou, molhou. Aceitei o risco. Mitigar, que é isso que eu falei. Eu vou fazer o evento a céu aberto, mas eu vou ter lá uma tenda ou um ambiente fechado. Eu vou bloquear o risco, é uma terceira opção, que vai ser o seguinte, se eu bloqueio, eu não tenho evento em local aberto de maneira alguma. E uma última possibilidade, que é a quarta resposta ao risco, é transferir. Então eu poderia transferir esse risco, não faço o evento em dezembro, faço em junho, que aí não tem risco de chuva e eu faço o evento a céu aberto. Poderia trazer um outro risco, que seria o frio, mas tudo bem, a gente pode aceitar, larga para lá, deixa o problema acontecer se acontecer. Que pode também não acontecer, né? Pode não chover. Então você aceita. Você diminui, você bloqueia ou você transfere. Essas são as premissas, são suposições. Então o que é uma premissa? Eu afirmo, não vai chover no dia do evento. Então as suas premissas têm que ser suposições que você não controla, mas que gerarão riscos. Aí quais são... Aí nós temos as premissas e nós temos as restrições. Quais são as restrições? São situações que você tem limitação. Eu falo assim, o evento que acontecerá em dezembro terá o orçamento de R$ 10.000. Isso não é uma suposição, é algo que você cravou. Então, dentro das suas restrições, você vai colocar frases afirmativas que você tem certeza sobre elas ou que você pode ter controle sobre elas. Continuando então a mostrar o documento sobre a declaração de escopo, a gente tem as premissas, as restrições. Aí nós temos o escopo, que é dividido em entregas. Eu expliquei entregas em vídeos anteriores, quando eu falei que o projeto é dividido em entregas no decorrer da sua linha do tempo. Isso aqui vai ser muito importante, já até adianto, para a próxima semana, que é a EAP, Estrutura Analítica do Projeto. As exclusões, ou seja, o que você não vai entregar, a equipe do projeto, os marcos, que são pontos relevantes do projeto. Então, olha, um marco, obter a aprovação do patrocinador, é um marco do projeto. Depois, um outro marco, primeira entrega concluída. Outro marco, segunda entrega concluída. Marcos são pontos relevantes que você atinge no projeto. Registro de alterações e aprovações. São partes do documento que você vai ter que preencher. Uma grande dica que eu trago para vocês. Quem quiser adicionar depois aqui, ó, de premissas, quiser adicionar um item chamado riscos, seria muito legal. Por quê? Como eu falei, premissas geram riscos. Eu afirmo, faço suposições que eu não consigo controlar. E aí, como eu falei, se eu falo que não vai chover, eu trago o risco de chover. Então, quem já quiser dar uma recheadinha aí na declaração de escopo e colocar os riscos, eu tenho certeza que ficará muito mais interessante e muito mais robusto. Então, essa é a tarefa da semana. Escolher um projeto, definir o escopo, preencher a declaração de escopo. Qual é a sua entrega? Esse arquivo template que eu acabei de mostrar para vocês, que vai estar disponibilizado, arquivo chamado declaração de escopo. Vocês vão entregar uma declaração de escopo. Posso trazer mais dicas para vocês. Dentro do próprio site do Ricardo Vargas, essa dica eu não vou escrever não, é só para quem chegou até o final do vídeo aqui. Dentro do site do Ricardo Vargas tem um espaço para podcasts. E dentro desse podcast você pode escrever palavras-chave lá, como por exemplo, termo de abertura do projeto, escopo, declaração de escopo, premissas e restrições. E aí esses podcasts sempre são de até 5 minutinhos, são bem rápidos. Se você tiver dúvidas sobre esses conceitos que eu trouxe todos aqui,
Escopo, termo de abertura, declaração de escopo, premissas, restrições, marcos, lá nos podcasts te direciona absurdamente para que você compreenda esses conceitos. E no mais, se vocês tiverem dúvidas, aproveitem os fóruns de dúvidas da semana. Eu fico por aqui, espero vocês na quarta semana, onde nós vamos construir a estrutura analítica do projeto. Um abraço!